sou a doutora Elaine Cruz e é muito bom estar aqui com você em mais um programa Equilíbrio Emocional em Tempos de Crise. Na verdade, crises fazem parte da nossa vida e a gente precisa sempre manter o nosso equilíbrio emocional, a nossa fleuma, um ponto de sobriedade que nos ajude, claro, a passar por tantas situações difíceis da nossa vida. Este é o nosso livro, Equilíbrio Emocional, Personalidade Transformada pelo Fruto do Espírito Santo. Um livro lançado pela editora CPAD. E nós temos aqui passado com você ao longo destas páginas, repensado alguns assuntos tão importantes para a nossa vida. E hoje eu quero falar um pouco sobre ira, sobre o fato de que nós estamos sujeitos a ela e como é que nós vamos lidando e quando é e como é que nós chegamos a ela. Eu digo assim, na página 69, algumas pessoas gostam de passear pelas suas casas internas e revisitar antigos quartos de dor. Todos nós, em algum momento, encontramos ao longo do nosso caminho momentos difíceis, momentos que nos trazem dores, momentos que nos ferem, machucam a nossa alma, ferem a nossa autoestima, fazem doer o nosso coração. E tem gente que gosta de revisitar esses espaços. Tem gente que gosta de andar lá pela sua casa interna, na sua mente, no seu coração e revisitar esses espaços. São aquelas pessoas que abrem a tampa do baú e ficam olhando e relembrando as pessoas que as fizeram chorar, por que ela foi infeliz, por que aquilo aconteceu com ela, pessoas que gostam de visitar antigos quartos de dor. Todos os dias tem gente que toma café da manhã se lembrando das pessoas que partiram o seu coração. As refeições, neste caso, se tornam amargas, enquanto remoem palavras que as machucaram. E é verdade. Quando a gente começa a lembrar coisas tristes, pessoas que nos feriram, coisas que nos machucaram, a refeição se torna amarga, o dia fica difícil, a conversa fica complexa. Na parte da tarde, deixam o pensamento vagar pelas lembranças e que se fixam nas noites frias e insônia. Fixar-se na dor é um movimento natural. Na verdade, o ser humano é muito complexo porque a gente sempre tem muito mais motivos para agradecer, muito mais motivos para sorrir, mas nós temos um movimento que é natural. Claro que a gente pode até falar que Satanás trabalha nisso, e trabalha sim, ele é capaz de trazer, e é o trabalho dele é nos entristecer, é nos enfurecer, é causar ira, raiva, revolta no nosso coração, mas a verdade é que tem gente que gosta de curtir a dor de cotovelo, aquela história triste, de relembrar. Então, fazer esse movimento de se fixar na dor é algo natural. Na verdade, quando somos machucados por alguém, temos que fazer um grande esforço para que a ferida não atrapalhe a ponto de machucar nossas outras relações de afeto. A nossa tendência é sempre pensar assim: todo mundo é igual, as pessoas vão sempre ferir, ninguém presta, ninguém me ama, ninguém me quer, ou vida, ou dor, ou as situações difíceis. E aí a gente começa a entrar nesse momento em que a gente vai curtindo, vai sedimentando a nossa autocomiseração. Quando a gente fala da ira, ela não aparece na nossa vida de uma hora para outra. Mas a verdade é que todos nós vivemos momentos que nos frustram. Então, quando a gente fala de qualquer expressão de ira ou de raiva, nós estamos falando primeiro de algo que nos frustrou. Era uma expectativa de algo que não aconteceu, era a esperança de algo que fosse desabrochar e não desabrocha, é um sonho que é quebrado, é uma pessoa que nos fere, há uma frustração. E lidar com frustração não é uma coisa fácil. Nos frustrarmos frente a uma expectativa que foi quebrada, a um sonho que foi partido, a uma pessoa que literalmente trouxe para nós uma resposta diferente do que a gente gostaria, isso não é uma coisa fácil. A criança desde pequena não lida bem com frustração e a gente vai tendo que aprender a lidar com ela ao longo da vida. Quando uma frustração acaba sendo consequência
consequência de atos alheios, a gente pode se magoar. Quando nós mesmos nos frustramos, nós aqui ficamos na preguiça e não acordamos para estudar, nós aqui literalmente fomos os responsáveis pelas consequências que nós estamos colhendo. Ainda é difícil, mas às vezes é muito mais fácil do que lidar com a frustração que é ocasionada por uma outra pessoa. Aí nós podemos nos magoar. A palavra mágoa origina do latim da mácula, que pode significar descontentamento, pesar, desgosto, ressentimento, que se a gente deixar pode magoar, pode macular, pode machucar a nossa alma. E aí a nossa alma fica magoada, como uma roupa limpa que recebe uma mancha, e que aquela mancha você pode olhar, pode ser que a roupa seja magnífica, mas você sabe onde está a mancha e os seus olhos vão diretamente para lá. A gente se lembra, aquilo vai causando em nós um ressentimento, um sentimento que cada vez mais vai ganhando um ressignificado, vai crescendo, vai sendo associado a outros fatos, a outras recordações, a outras lembranças também ruins, e aí esta mágoa vai se tornando cada vez maior. É como se essa mancha na nossa alma fosse aumentando. O ressentimento atiça, aquece e alimenta o calor das mágoas. A gente vai lembrando e aí a gente vai ressentindo aquela dor, aquela raiva, aquela mágoa, aquela sensação de fracasso, de impotência porque nós não pudemos resolver ou a gente não pôde naquela situação responder, e aí esse ressentimento vai manchando a nossa alma, vai ferindo o nosso coração. Página 70, eu digo assim: enquanto ele não for eliminado, prolonga uma situação amarga, postergando a decisão de reconciliação e perdão, piorando a gravidade da ofensa e infectando ainda mais essa ferida da alma. Todo ressentimento precisa ser eliminado, toda mágoa precisa ser eliminada, toda essa frustração a gente precisa parar para pensar aonde eu errei, o que eu vou aprender com essa situação e o que eu não posso deixar crescer no meu coração. A mágoa amarga a existência. E a amargura, diz a Bíblia, é uma raiz. E é tão sério isso, o autor da carta aos Hebreus diz que a amargura é como uma raiz que quando começa a crescer, contamina nós e contamina a muitos outros. Então ele diz, cuidado com a raiz da amargura. É uma raiz, ela começa pequenininha e a gente não percebe que o olhar perdeu o brilho. A gente não percebe que não há mais aquele contentamento. A gente não percebe que uma irritação começa a surgir, que uma dor começa a se instaurar, que uma irritabilidade começa a permear a nossa vida, o nosso sono, o tom de voz muda, a nossa voz fica mais irascível e aí a gente vai ficando ferido, vai ficando magoado e essa amargura vai contaminando o nosso ser, vai contaminando a nossa fé e vai contaminando muitos ao nosso redor. A Bíblia diz lá em Hebreus 12:15 que ela pode brotar e causar perturbação. Muita gente sem conseguir dormir por conta de amargura. Muita gente que deixa de comer por conta da amargura. Muita gente que come demais por conta de amargura. Muita gente que deixa de abraçar o seu cônjuge, deixa de sentir o calor e o afeto da sua família porque vai se tornando amargo, vai deixando a amargura tomar conta da sua alma. E aí essa pessoa que era tão alegre, que era tão disposta, que era tão amiga, que era tão espontânea, começa a se tornar uma pessoa fria, uma pessoa amarga, uma pessoa sem cor, uma pessoa sem brilho, uma pessoa que começa a se ressentir e que a cada vez mais vai tendo a sua existência amargada ou amargurada. A amargura começa pequena.
quase inconsciente, mas vai envenenando nossa fé, literalmente envenenando pouco a pouco, vai envenenando a nossa fé, nossa paz e nosso amor. E muitas vezes a gente só percebe a amargura quando ela já se transparece na raiva. E aí a pessoa tem uma fúria, a pessoa tem um ataque de raiva. A pessoa literalmente começa a trazer a sua ira para fora, e isso fica evidente porque ela soca a parede, ela soca a mesa, ela grita, e essa ira começa a borbulhar na sua alma. A raiva inicialmente pode ser uma expressão de ira. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. A ira, no sentido de uma revolta, de um momento em que as coisas acontecem, e aí a gente diz: mas por quê? Mas por que você fez isso? Mas por quê? Às vezes a gente fala, às vezes a gente se expressa. Essa ira moderada, ela pode surgir como um rompante, mas ela precisa ser dominada, ela precisa ser controlada. Irai-vos, mas não pequeis. O grande problema é esse limite da ira que vem, da revolta que surge, e aí, a partir daí, o que eu falo? O que eu digo? O que eu aponto? O que eu julgo? Quantos dedos estão apontados para uma outra pessoa? O que é que eu falo que vai ferir a alma desta pessoa? Então, a ira, por mais que ela venha como uma expressão de dor, de mágoa, desse ressentimento, de uma coisa que literalmente alguém nos fez, ainda assim, a gente precisa ter muito cuidado. Porque a partir do momento que essa ira é expressa em atos, em palavras que desagradam a Deus, que ferem o outro, que ferem a alma de alguém, a gente começa a pecar. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos. A gente às vezes tem até motivo para sentir a ira, ou para dar vazão àquela reação que literalmente é uma reação de susto, de pavor, de revolta, e algumas coisas realmente que tiram a gente do sério. Mas quando você perceber que isso começa a ferver dentro de você, fecha a sua boca, fecha os seus olhos, se cale, não deixe que a sua ira leve você a pecar. E a Bíblia ainda diz mais: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponham. Uma outra versão diz assim: olha, deixe a sua ira ir embora antes que o sol se ponha. Não se ponha o sol sobre a sua ira. É interessante que diz: olha, irai-vos, no sentido de que pode brotar, mas não peca. Fecha a sua boca, não fale, não fira, não magoa, não revida, não devolve na mesma moeda. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, isso é, não fica fomentando aquilo, não fica pensando, não deixa aquilo crescer dentro de você, não deixa o dia acabar, não deixa o dia virar. Vamos nos lembrar que naquela época eles entendiam o virar do dia quando o sol ia embora. Então não deixe um dia acabar e começar um outro dia você guardando mágoa. Tem gente que faz questão, fica uma semana sem falar, fica uma semana dormindo em outro quarto quando é casado, fica sem falar com os filhos, fica sem falar com o irmão, e aí não percebe que essa ira já dobrou um dia, já dobrou 2 dias, já dobrou 10 dias. Tem gente que deixa dobrar 1 ano, e a ira aí já não é mais uma ira. Aí é algo que vai começar a corroer por dentro, um rancor. E esse rancor é pecaminoso. Esse rancor vai fazer com que as nossas palavras sejam rancorosas, sejam mesquinhas, literalmente sejam perniciosas. Por isso que o texto segue dizendo assim: e não deem lugar ao diabo. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Então começa com uma ira,
que se a gente não tomar cuidado, se torna num pecado, num rancor, numa raiva, num ódio, e aí a gente, a se deixar virar de um dia para o outro, a gente literalmente vai começando a guardar o que a gente não precisa guardar, a gente se torna amargo, a gente se torna frio, a gente se torna vil, a gente se torna mal, e aí Satanás já está agindo na nossa vida. Por isso que o texto diz, não deem lugar ao diabo. Portanto, não deixe o sol, página 71, não deixe o sol se pôr e você continuar irado. Não permita que o dia termine sem que você faça as pazes com quem você discutiu. Não durma na sala porque está brigado com seu cônjuge. Não deixe de conversar sobre o desentendimento e trate as suas feridas, especialmente quando essas feridas estão relacionadas a pessoas que moram na sua casa, ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos. Converse, diga o quanto você se sentiu ferido, o quanto aquilo te machucou, o quanto aquilo te fez sofrer. Anule toda a possibilidade de um arranhão emocional, a se transformar numa ferida purulenta, tornando você uma pessoa amarga. Vou ler de novo. Anule toda a possibilidade de que um arranhão emocional, sabe, uma coisa que podia ficar na superfície, comece a corroer, comece a se aprofundar na sua alma, se tornando uma ferida purulenta e que vai contaminar, adoecer e tornar você uma pessoa amarga. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e da minha vida. Que Ele nos ajude para que a gente consiga fazer com que a raiva ou a ira se afastem do nosso coração. Às vezes a gente precisa jejuar para isso, precisamos orar por isso, precisamos cuidar disso, mas não deixa que a ira, não deixa que a raiva, não deixa que o rancor tomem e encontre espaço no seu coração. Abra a mão, não deixe o sol se pôr, não dê lugar ao diabo. Guarde a sua mente em paz, para que você não seja uma pessoa iracunda e não receba em você mesmo a dor, a aflição de ser uma pessoa amargurada. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.